Olá! Hoje a gente vai explorar uma conexão que parece meio doida, né? Como é que um sentimento, algo que a gente tem aqui dentro, no peito, se transforma em uma lei, algo escrito que organiza a vida de todo mundo em sociedade? Essa jornada, do coração até o Código Penal que a gente vai desvendar. Pensa aí rapidinho. Quando a gente sabe que alguma coisa é certa ou errada, de onde vem essa certeza? É pura lógica? Um cálculo frio na cabeça? Ou é mais um instinto, aquela sensação na boca do estômago? Essa é a grande questão que a gente vai investigar agora. E para ajudar a gente nessa, vamos chamar um cara que tinha uma resposta bem radical para isso, o filósofo Max Scheler. A ideia dele basicamente virou a filosofia moral de ponta cabeça. E se a gente sentisse o que é certo e errado, antes mesmo de sequer pensar sobre isso? Olha, o Scheler não tirou isso do nada, né? Ele se inspirou muito em pensadores como o Blaise Pascal, que soltou aquela famosa frase: "O coração tem razões que a própria razão desconhece". Guarda essa ideia, porque ela é a chave para a gente entender tudo o que vem a seguir. Beleza, então nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos entender essa tal de lógica do coração. Depois, como isso se organiza numa hierarquia de valores. A partir daí, a gente vê como os valores viram normas sociais e qual a diferença entre regra moral e regra legal. E para fechar, a pergunta que não quer calar: será que o nosso mundo moderno está todo de cabeça para baixo? Então vamos lá, começando pelo começo, a lógica do coração. A grande sacada do Scheler é que a moralidade não começa na cabeça, não é um problema de matemática. Ela começa no peito. A gente não conclui que algo tem valor, a gente sente. É uma espécie de intuição emocional mesmo. E ele deu um nome chique para isso: Ordo Amoris, ou a Ordem do Amor. Mas atenção, o ponto principal aqui é que para ele isso não é tipo, eu gosto de azul e você de vermelho. Não. Ele acreditava que existe uma ordem objetiva de valores no universo e o nosso coração é a ferramenta que a gente tem para perceber essa ordem. É como se fosse a nossa bússola moral interna, sabe? Ok. Se o nosso coração é essa bússola, para onde ela aponta? É aí que entra a hierarquia de valores. Sabe aquela pergunta: todos os valores são iguais? Para Scheler, a resposta era um sonoro não. Ele enxergava os valores organizados, tipo numa pirâmide bem clara. E essa pirâmide é fascinante. Lá no topo mesmo, Scheler colocou os valores religiosos, o sagrado, o divino, porque seriam os mais duradouros. Um degrau abaixo vem os valores espirituais. Pensa em justiça, em beleza, coisas que constroem uma cultura. Depois, os valores vitais, saúde, força, coragem, tanto da pessoa quanto da comunidade. E lá na base, o mais passageiro de todos, os valores dos sentidos, o prazeroso e o desagradável do momento. E para isso não ficar só na teoria, ele criou uns personagens modelo para cada nível. É bem legal, olha só. O santo, claro, representa os valores religiosos. O gênio, seja um grande artista ou filósofo, representa os espirituais. O herói é a cara dos valores vitais. O pioneiro, aquele cara criativo, representa o valor do útil. E, por fim, o artista do prazer, que busca os valores dos sentidos. Cada um deles é um espelho de um tipo de valor. Certo, mas como é que um sentimento, algo que é de cada um, vira uma regra para todo mundo? Essa é a ponte que a gente precisa cruzar agora. Como os valores se transformam em normas. Como é que a bússola de uma pessoa vira a lei de um país inteiro? Bom, a coisa funciona mais ou menos assim. A admiração que uma comunidade tem por esses modelos, pelos heróis, pelos santos, pelos gênios, cria um tipo de consenso. E os valores que essas figuras representam acabam se tornando a base das regras não escritas daquela comunidade, ou seja, as normas morais. E isso ajuda a gente a separar bem as coisas, o que é regra moral e o que é regra legal. É tipo a diferença entre, o código de honra de um grupo e o código penal do país. Os dois dizem o que fazer, mas a origem e o peso são totalmente diferentes. De um lado, então, a gente tem as normas morais. São aquelas regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que a gente segue por acreditar nelas, por convicção, ou para ser bem visto pelo grupo. Do outro lado, as normas legais. Essas sim estão escritas, são impostas pelo Estado e a gente tem que seguir gostando ou não. Se a gente colocar lado a lado, fica ainda mais claro. A moral vem da cultura, da sociedade. A lei vem do Estado. A moral não está escrita, é mais fluida. A lei está lá, no papel, no código. Mas a maior diferença está na punição. Quebrou uma regra moral, a punição é social. Fofoca, vergonha, ser excluído. Agora, quebrou a lei, aí a coisa é oficial. Multa, processo, até prisão.
E é agora que a gente volta para o Scheller, porque ele olhou para o mundo moderno e fez uma crítica fortíssima. A pergunta dele era: será que o nosso mundo está de ponta cabeça? Ele achava que sim, que alguma coisa muito séria tinha desandado. O diagnóstico dele tinha um nome: transvaloração. Um nome complicado para uma ideia simples e bem assustadora. Para ele, a sociedade moderna não estava evoluindo, mas sim invertendo perigosamente a pirâmide de valores. A gente pegou o que estava lá na base, o prazer, o útil, e colocou no topo, acima da justiça, da beleza, do sagrado. E qual seria o motor por trás dessa bagunça toda? Segundo Scheller, uma coisa chamada ressentimento, ou ressentimento. Não é só uma raivinha, não. É aquele sentimento amargo de quem se sente impotente e começa a atacar e a culpar os valores mais altos e as pessoas que vivem por eles pela sua própria frustração. Tá, mas por que isso aconteceu? Scheller aponta alguns culpados. Ele fala da ascensão do caráter burguês, muito focado no trabalho, no acúmulo. Isso teria gerado uma cultura de ressentimento contra tudo que é inútil, como a honra ou a fé. E nessa nova lógica, o trabalho e a utilidade viraram os valores supremos. O que é útil passou a ser mais importante do que o que é justo, belo ou sagrado. Isso tudo, acredite, nos traz direto para o nosso dia a dia. Essa crítica do Scheller tem mais de 100 anos, mas parece que foi escrita ontem, não é mesmo? Pensa bem, será que essa nossa obsessão por trabalho, por utilidade, por produtividade não deixou nossa bússola moral meio maluca? Será que de tanto valorizar o que serve para alguma coisa, a gente esqueceu do que é nobre, do que é belo, do que é sagrado? A provocação que fica é essa. No fundo, o que é que a gente valoriza de verdade?